E nós oramos, abençoando a vida do teu servo, abençoando a sua esposa, abençoando os seus filhos, abençoando os seus negócios, seu ministério, no bendito nome de Jesus. Que Deus os abençoe, pastor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Quero comentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus possa e continue abençoando a cada vida. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil, muito delicado, mas como já foi falado aqui, é um momento passageiro. E que Deus, nesse momento que nós estamos vivenciando, você pode ter certeza que Deus ele vai estar e já está cuidando de cada um de nós. Hoje eu quero estar trazendo uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, e gostaria de estar compartilhando com os irmãos neste momento. Gostaria que os irmãos pegassem a sua Bíblia, para que nós pudéssemos estar acompanhando a leitura desta palavra, e ao término da leitura da palavra, não feche ela, deixe ela aberta, para que nós venhamos estar aprendendo mais um pouco deste Deus. Enquanto você vai abrindo, pegando a tua Bíblia, nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse no capítulo 2. Antes de fazer a leitura, eu quero estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nesse presente momento será o momento a qual nós iremos nos alimentar do teu pão, para que nós possamos estar conseguindo vivenciar e passar todas as diversidades que porventura venha estar assolando as nossas vidas. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa estar a falar grandemente aos nossos corações nesta noite. É que eu lhe peço agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero estar abordando um tema segundo a este texto, em que eu uma certa época já vivenciei, e Deus me conduziu a este texto, para estar falando ao meu coração. E esses últimos dias Deus tem voltado e me trazendo a este texto, para que pudesse estar meditando, e hoje dando, através da vida do pastor Alfredo, do apóstolo Alfredo, essa oportunidade de estar ministrando a palavra. Eu quero estar abordando um tema que muitos até estão vivendo e não sabem o que estão passando. Eu quero estar falando da verdadeira origem do pecado. Se nós olharmos a este texto,
A princípio, nós vamos ver uma igreja quase perfeita. Nós vamos ver uma igreja que tem obras, uma igreja que é perseverante, uma igreja que tem uma doutrina aprovada por Deus, uma igreja em que Deus começa do versículo 2 e 3, trazendo adjetivos positivos, ou seja, qualidades positivas. Mas a partir do versículo 4, Deus tem porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E o versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caístes e te arrepende. Para analisar, para pensar. Olha como Jesus, ele vem começando, falando a este pastor, a esta igreja, no versículo 2: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, sofrestes, tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Que maravilha! Você imagine você falando com Deus, e Deus trazendo todas essas qualidades naquele presente momento. Um homem ou uma igreja que estava trabalhando para o Senhor, um homem que não se cansava, uma igreja que não se cansava, um homem que colocava à prova todos aqueles que se diziam ser apóstolos, colocava à prova as suas doutrinas que eles ministravam, e desmascaravam todos eles. Você imagina uma pessoa ou uma igreja que ela tem paciência para com a obra, com as adversidades do dia a dia. Mas Jesus, ele chega para esta igreja e diz: lembra, pois, de onde caístes, e se arrepende. É forte. Agora você imagine uma pessoa trabalhando na obra, com todos esses atributos, mas uma pessoa que está caída, uma pessoa que está em pecado. Se você parar para analisar este texto, Jesus, ele veio trazendo seus pormenores, desde as qualidades até aquilo que ele estava fazendo de forma errada. De repente você pode falar: mas qual foi o pecado? A igreja de Éfeso, irmãos, é uma das 7 igrejas da província da Ásia. Uma igreja, irmãos, da época de 93 depois de Cristo, que vivenciou um amor deste Cristo, que vivenciava um evangelho trazido por este Cristo. Mas de repente você pode perguntar e dizer: aonde esse pastor, aonde essa igreja errou, aonde ela estava em pecado? Ao decorrer dos anos, aparecem as tribulações, aparecem as tentações, e com isso, irmãos, vai trazendo uma degeneração espiritual, ou seja, perca ou destruição das características originais. Eu gostaria que você parasse um minuto e pensasse, olhasse para a sua vida. Como está a sua vida diante de Deus? Como você está diante da presença deste Deus? E que você lembrasse de quando você começou na obra de Deus, aquele amor fervoroso, que você levantava, já pensava: poxa, esse Jesus é lindo, esse Jesus é maravilhoso. A qualquer momento que você tinha disponível, você ajoelhava, você orava, você catava a Bíblia, você orava. Você não via o dia de começar o culto, de estar na igreja, para estar ouvindo os louvores, para estar ouvindo a ministração da palavra, para ver aquilo que Deus estava para estar falando para cada um de nós. Imagine. Mas ao decorrer do tempo, irmãos, há problemas, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, outra versão diz: no mundo tereis problema. De repente você idealizou que nada de mal iria acontecer na tua vida, mas esse Deus é tão maravilhoso que Ele não omitiu nada.
sempre Ele trouxe, pela luz da sua palavra, tudo aquilo que poderia estar acontecendo para conosco. E nós estamos vivenciando um momento onde muitos não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, porque alguns dizem uma coisa, outros dizem outras coisas, e a gente fica meio perdido. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, você tem que ter a convicção que, como foi falado aqui no início do culto, Salmo 23, 1: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Esse verso tem uma profundidade tão grande, mas tão grande. De repente você pode falar: pastor, mas a minha vida está faltando. Sim, tem muita coisa faltando, mas para analisar, ele começa: ó Senhor, para que você venha entender, para que nada venha faltar na tua vida, você tem que saber o significado de Senhor, você tem que saber que você é servo deste Senhor, para que você entenda, para que você compreenda, para que você aceite e coloque em prática na tua vida. Você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida, e naquele momento Ele comprou nós com um alto preço, e a partir desse momento Ele comprou e nós somos sua propriedade, e Ele é o nosso pastor, o pastor que nos guia, o pastor que nos guarda, o pastor que nos alimenta. Jesus, eu tenho certeza que lá, assentado à destra do Pai, Ele está olhando para cada um de nós, e Ele sabe, e Ele conhece as nossas necessidades. De repente você pode falar: pastor, ainda não estou entendendo, aonde esse pastor, aonde essa igreja havia errado. Entenda uma coisa: se nós procurarmos saber o significado da palavra pecado, você vai ver como que nós erramos, como que nós somos falhos diante de Deus. A palavra pecado no original, no hebraico, ela quer dizer errar o alvo ou mudar de caminho. Agora você imagine um texto onde Jesus ele vem retratando tudo, mostrando tudo de positivo e trazendo aquilo que é negativo. Quem sabe você hoje, por essa situação que nós vivenciamos, você está errando o alvo. De repente você fala: poxa, mas para mim pecar eu tenho que cair em adultério, eu tenho que, enfim, ser uma pessoa que mente. Mas espera lá, quando ele diz que caístes, que contra ti deixastes o teu primeiro amor, isso antes aconteceu algo para que pudesse chegar a este ponto. Entenda uma coisa, em Mateus no capítulo 14, 22, mostra o texto onde retrata Jesus que caminha sobre as águas. Jesus naquele momento dá ordem aos seus discípulos para que eles atravessem a outro lado, a outra banda, como diz o texto, do mar. E naquele momento ele despedindo das pessoas que ele estavam ouvindo, ele ainda foi orar, falar com o Pai. E o texto diz que por volta, na quarta vigília, ele foi ter um encontro com seus discípulos. Mas ali existia um vento contrário. O vento era tão forte que as ondas assolavam aquela embarcação. E naquele momento Jesus caminhando no meio daquela tempestade sobre as águas, os discípulos olhando, temendo, ficando com receio, medo, dizendo: é fantasma. Jesus dizendo: não, sou eu. Pedro naquele momento dizendo: se é tu, permita que eu vá até ti. Jesus disse: venha. Pedro ele sai da embarcação, começa a caminhar sobre as águas. A tempestade ainda, o vento contrário ainda estava forte, as ondas ainda estavam assolando aquela embarcação. Mas ele disse: Jesus, permita que eu vá até ti. E Jesus disse: venha. Quem sabe você chegou na casa do Senhor, você veio passando por situações muito adversas,
mais você viu o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Você, como Pedro, você começou a caminhar também sobre as águas, mas no momento da tempestade, no momento do vento forte, como o texto diz, Pedro, ele sentiu aquele vento e ele teve medo. A partir do momento que ele sente aquele medo, enquanto ele estava com o alvo em Cristo Jesus, enquanto ele estava caminhando na direção de Jesus, ele estava vivenciando o sobrenatural de Deus. Mas a partir do momento que ele deu ênfase àquela tempestade, ele começou a afundar. A partir do momento que ele mudou o alvo, ele pecou, ele errou. Muitas e muitas vezes nós falamos e questionamos até Deus, e falamos: Senhor, por que a minha vida é dessa forma, dessa maneira? Mas para analisar, ao decorrer da caminhada em Cristo Jesus, muitos problemas você vivenciou, muitas tentações veio sobre você, sobre o seu lar, a sua casa, enfim. Quem sabe você está vivenciando uma degeneração espiritual na tua vida. Mas sabe uma coisa que eu me alegro? Que esse Jesus, mesmo quando nós erramos, Ele nos exorta. De repente você pode falar: poxa, mas eu estou ferido, eu estou machucado, eu vou ouvir uma palavra que vai me bater. Não, irmãos, a palavra ou o verbo exortação, ela provém do grego, e o seu significado, irmãos, tão somente é aconselhar, animar, encorajar. Jesus, quando ele traz a essa exortação sobre este texto, sobre esta igreja, ele está aconselhando, ele está animando, ele está encorajando para que ela retorne à prática das primeiras obras. Eu não sei qual é o problema que você passou, que você vivenciou, eu não sei qual foi o vento contrário que tentou impedir a tua vida, mas Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário em vão, de forma nenhuma. Jesus, ele continua da mesma forma, da mesma maneira. Ele não veio para, como segundo o texto diz, ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Mesmo porventura, o vento contrário que nós vivenciamos dia após dia, que porventura, como Pedro, ele sentindo que o vento era forte, ele começou a afundar. O alvo que era Cristo, a direção que era a direção em Cristo Jesus, foi alterada naquele momento e ele começou a afundar. Quem sabe você vivenciou um problema, ou você está, por causa dessa pandemia, vivenciando um problema de desemprego, enfim. Mas eu quero dizer para você, Deus, nesta noite, Ele está nos exortando, dizendo: lembre, pois, da onde caíste e se arrepende. Quando Deus, a esse tempo que Deus me conduziu a esta palavra, eu falava para Deus: mas Senhor, aonde eu tenho pecado? Aonde eu tenho errado? Eu não lembro, eu não me recordo. Eu orei e pedi ao Espírito Santo para que Ele trazesse a minha memória aonde eu estava falhando, e Ele me trouxe o significado verdadeiro desta palavra, pecado, que é errar o alvo ou mudar de direção. Naquele momento eu pude lembrar do problema que eu passei, que eu temi, e a partir daquele momento eu comecei a afundar. Imagine você, uma pessoa, um pastor, tendo todos esses atributos, trabalhando para Cristo, mas caído diante da sua presença. Mas o Senhor fala para conosco nesta noite: volta à prática das primeiras obras, mas lembra, qual foi o problema que fez você afundar? Lembra o que você passou que te desanimou? Lembra do que fez você errar o alvo. O versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A palavra deixar, irmãos, é você abandonar, você se afastar. Imagine você se afastando do seu cônjuge,
não te amo mais, ela vai seguir a vida dela e você vai seguir a tua. Você pode até ouvir algo da parte dela. O que eu quero estar retratando aqui, que nós somos a noiva, e Jesus, Ele é o noivo. Ele nunca esteve de braços encolhidos, Ele nunca teve de olhos fechados, Ele nunca esteve de ouvidos tampados, para que pudesse ouvir o nosso clamor. De repente você pode estar falando: pastor, você não sabe aquilo que eu passei, aquilo que eu vivenciei. É verdade. Mas se nós chamarmos a cada irmão, cada um tem uma história para contar, cada um tem um testemunho de vida para dar. Só que Jesus, Ele está à porta, Ele está à porta para estar buscando a sua igreja. Quem sabe hoje você não tem mais aquela alegria de vir à igreja, aquela alegria de louvar ao Senhor, como algumas vezes ouvimos alguns irmãos dizendo: pastor, tem dia que não dá nem vontade na igreja. Mas esse noivo, esse Jesus, Ele está com saudade de você. Ele quer ter aquele relacionamento novamente para contigo. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ver aquele louvor entoado a Ele, não saindo simplesmente da tua boca, mas sim do teu coração. Ele quer ver novamente no seu dia a dia, mesmo que você trabalhe, que você faça, independente do que você venha a fazer, mas que os seus pensamentos estejam voltados a Ele. Existe uma pandemia? Existe dificuldades terríveis neste momento? Existe. Mas será que Ele é maior do que este Deus? Será que ela é muito mais poderosa do que este Deus? Eu tenho certeza que às vezes você pode estar em grande dificuldade, mas você está de pé, não tem faltado nada para contigo. Então, eu quero te dizer neste momento: lembra o que fez você perder o alvo, lembra o que te fez você mudar a sua direção. Não existe problema que Deus não possa resolver. Muitas vezes nos abatemos, você sabe por quê? Porque queremos resolver no nosso braço, na nossa força, no nosso entendimento. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. Independente das circunstâncias que nós venhamos vivenciar, ou o momento que nós estamos, tenha plena certeza no seu coração: Jesus, Ele continua te amando, Jesus, Ele continua te desejando. Um texto onde diz de um homem de Deus, trabalhando sem cansar, colocando à prova todos aqueles que se diziam, mas tinha deixado aquele amor que ele tinha adquirido no princípio. E o versículo 5 diz: lembra o que te fez perder o alvo, lembra o que fez você mudar o caminho. Lembra. Quem sabe você é uma pessoa que até trabalha na obra, tem um cargo. Quem sabe você é um pastor, quem sabe você é uma pessoa que é levita, adora ao Senhor, enfim, está na intercessão, independente da pessoa. Mas você se enquadra de acordo com esse texto. O que fez você desviar o alvo? O que fez abafar esse sentimento no seu peito, no seu coração? Sabe, irmãos, o meu maior motivo de eu ter ido para a presença do Senhor, porque eu vim de uma família em que meus pais haviam se separado, e da mesma forma estava acontecendo no meu casamento. Aquele sentimento que eu tinha a princípio já não existia mais por causa dos problemas, das tribulações, enfim. Mas eu não queria que acontecesse na minha família aquilo que aconteceu na vida dos meus pais. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a presença do Senhor. Eu aceitei esse Jesus como Senhor e Salvador na minha vida.
As minhas orações eu falava: Senhor, eu não quero o que aconteça na minha casa, o que aconteceu na casa dos meus pais. Senhor, eu sei que o Senhor pode estar renovando os meus sentimentos pela minha esposa, que o Senhor possa também trazer esse renovo no meu casamento. Deus usou desta dificuldade, deste problema vivenciando naquele momento, para que eu pudesse me render a Ele. E eu quero te dizer com toda certeza, com toda convicção, Deus restaurou esse sentimento. O que eu quero dizer para você nesta noite? Quem sabe você passou por um vento contrário que tentou impedir a tua trajetória aonde Deus havia determinado na tua vida, para que você parasse, para que você desanimasse, para que você ficasse no meio ali do mar, no meio daquela tempestade. Mas Deus, Ele tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito nas nossas vidas, irmãos. Entenda isso. Creia que este Deus, Ele continua da mesma forma, da mesma maneira. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo Deus lá no futuro, irmãos. Entenda que você se ajoelhar, se você orar, se você buscar, como foi falado aqui, a sua face, se você se arrepender de todo o seu mau caminho. De repente você pode falar: pastor, mas não estou em prostituição, mas você errou algo por causa de um problema que você vivenciou, e por isso você está afundando. Mas Pedro, naquele momento, ele ergue as mãos e fala: Jesus, tem de misericórdia, me ajuda. Ei, eu quero dizer para você nesta noite, se Deus está trazendo uma palavra como esta, porque eu tenho certeza que você está sentindo falta, saudade daquela alegria, daquele amor, daquela segurança que você sentia e que você não sente mais. Eu tenho certeza. E Jesus está falando para mim, Jesus está falando para ti: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra o que fez você dar mais importância, perdendo o alvo, ao problema, às circunstâncias que te cercam. Lá no Salmo 23 tem um verso que diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Entende uma coisa? Estamos vivenciando sim um tempo difícil, um tempo, como está escrito lá em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Nós estamos vivenciando um tempo de dificuldade, mas entenda uma coisa: mesmo que eu ou você venha passar pelo vale da sombra da morte, não tema de forma nenhuma, porque esse Jesus, Ele vai passar comigo e vai passar contigo também. Deus, Ele é aquele que cuida dos seus. João 10 diz do bom pastor que cuida das suas ovelhas. E se você está aí neste momento na sua casa, ouvindo essa live, você pode ter certeza, a obra que Deus começou na tua vida ainda não terminou. Para muitos está só no começo, mas Deus manda te dizer novamente: lembra aonde caístes, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Volta, lembra aquilo que fez você perder o alvo, lembra como você era e como você está hoje. Deus quer que você volta à prática deste amor que você já vivenciou, e não existe outro, Quero chamar os irmãos do louvor, quero estar fazendo uma oração nesse presente momento, pela tua vida. Quem sabe você está questionando e falando: mas eu não lembro qual foi o motivo. Deus, quando me conduziu na época nesse texto, eu também disse para o Senhor: Senhor, eu não lembro, mas faz eu lembrar. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele me fez me lembrar do problema que eu passei e que fez eu cair. Mas eu tenho certeza que, como foi já dito aqui, nenhuma palavra ela cai por terra, não. Toda palavra lançada da parte de Deus, ela vai trazer bons frutos.
E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma restauração, uma restituição, espiritualmente dizendo, na tua vida. E que você entenda que independente do problema que nós viemos estar vivenciando, Deus, Ele é contigo. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Senhor, quanto mais caminhamos diante da Tua presença, mais entendemos que somos tão pequenininhos, tão falhos diante de Ti. Muitas vezes falamos de pecado, as pessoas imaginam adultério, enfim, muitas coisas. Mas na verdade, às vezes um problema que ela passa, um problema que faz ela perder o foco, o alvo, que ela dá mais importância para aquele problema, ela cai diante da Tua presença. Mas Tu és um Deus que mesmo despedindo, mesmo dando ordem aos seus discípulos para que atravessasse da outra banda, mesmo que o Senhor ficou para despedir aquelas pessoas que estavam Te ouvindo, mesmo depois que o Senhor foi a orar ao Pai, eu tenho certeza que o Senhor sabia que aquele vento contrário estava na vida dos seus discípulos, no meio daquele mar. E eu tenho certeza também que o Senhor sabe do vento contrário que cada filha do Senhor está vivenciando, está passando, Senhor. Quantos Pedros que estão por este mundo afora, que até mesmo passando por vento contrário, quando avista o Senhor, pede: Senhor, permita que eu vá até Ti, mas por um breve momento, olhando e dando importância àquele vento contrário, ele começa a afundar, ele perde o alvo, ele deixa aquele problema engrandecer na vida dele. Eu sei que existem problemas que nós não podemos por nós mesmos vencer ou superar, mas nós temos um Espírito e Ele é santo, e Ele é santo. Quando o Senhor Jesus, Ele foi à destra do Pai, o Pai enviou outro Consolador, para que nós não ficássemos sós, e esse Espírito Santo, que se faz presente aqui nessa noite, que se faz presente aí na sua casa, aonde você está, Ele está aí do teu lado, esperando você falar com Ele. Quem sabe o problema que você passou, você fala: mas como eu vou superar? Um soldado que está numa batalha, existe um momento em que ele pode ser atingido, ferido, mas existe um médico dos médicos, aonde o médico aqui dessa terra não pode entrar, não pode fazer nada, mas ele pode trazer o bálsamo para as feridas da sua alma, e Ele quer, e eu tenho certeza que Ele vai fazer, porque você não está sozinho, não está sozinha. O Espírito Santo, Ele se faz presente na tua vida. Oh Senhor, eu lhe peço a Ti neste momento, quão falho nós somos, mas eu me alegro que a Tua misericórdia, ela superabunda aonde há o pecado. Pai, vai de encontro neste momento a cada filho, a cada filha do Senhor, que venha trazer à sua mente, à sua memória, o momento da sua queda, o momento aonde veio falhar diante da Tua presença, aonde abandonastes este primeiro amor, deixastes este primeiro amor, da mesma forma que um dia o Senhor fez para comigo. Que o Senhor venha de encontro neste momento aos Teus servos que se encontram nessa condição. Venha, Senhor, trazer a memória. Venha, Senhor, entrar com providência, que todos nós, independente do vento contrário, nós não venhamos dar a importância a Ele, mas que o nosso alvo seja Cristo Jesus, que a caminhada não se desvie para a esquerda e nem para a direita, mas que ela continue
mesmo a tempestade sendo forte, mesmo o problema que estamos vivenciando seja grande, mas nós temos a plena certeza e convicção que Deus é conosco. E eu tenho certeza, como o salmista Davi diz: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode ter certeza que às vezes você pensando: eu não adulterei, eu não fiz nada disso, mas o problema que surgiu na tua vida fez você cair. Mas que você lembre da origem deste pecado, aonde ele começou, quando ele começou, por que ele começou. Eu tenho certeza que Deus nessa noite está indo ao encontro da tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, transforma meu coração. Como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro,